Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 3. Mateus capítulo 1, versículo 3. Nosso Deus é maravilhoso, gente. Nosso Deus faz maravilhas. Ele é poderoso demais. O quanto Deus é capaz de fazer coisas impressiona cada vez que a gente vê Ele fazendo. E o nosso Deus fará maravilhas em nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. 3 em diante, até o 10. Eu estou ouvindo barulho de folhas de Bíblia, eu vou aguardar. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Amém, não, você está amarrado, está fora. Abre aí. Amém, vamos ler. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Amém. Eu vim hoje aqui com uma direção de Deus por esses dias. Não sei quantos domingos a gente vai trabalhar isso, ou vai deixar Deus falar sobre isso com a gente. Mas hoje eu vim aqui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para começar a falar a vocês, a responder a vocês a pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus acalmou a tempestade. Não sei se vocês lembram desse momento em que, quando Jesus acalmou a tempestade, que os discípulos subiram e ao ver aquilo eles disseram: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Que Jesus é esse? Alguém que já estava andando há bastante tempo com Jesus e ao ver as maravilhas dele se pergunta: quem é esse? São perguntas que nós talvez, quanto mais intimidade, quanto mais proximidade nós tivermos com Ele, quanto mais junto de Deus nós andarmos, quanto mais abertos à possibilidade de se relacionar de fato com Deus, não a partir da religião, não a partir de uma comunicação religiosa, de um contato de um ser humano com uma divindade. Sabe como é o contato de um ser humano com uma divindade? O contato do ser humano com a divindade é um contato distante, é aquela reza distante, é aquela oração distante, é aquele sacrifício feito distante com aquela divindade que está muito longe. Esse é o relacionamento do homem com Deus a partir de uma ótica da divindade. Mas aquele que se abre para a possibilidade do relacionamento que foi conquistado na cruz para nós, com Deus, com o Pai, que é um relacionamento de pai e filho, que é um relacionamento sem o véu, que é um relacionamento sem os obstáculos que nos dão acesso à presença de Deus. Porque, não sei se vocês lembram, mas quando Jesus morreu na cruz e ele diz: está consumado, a palavra diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, dando acesso para todos ao Santo dos Santos. Por isso que depois a mulher samaritana, quando vai questionar Jesus, Jesus diz que o Pai procura todos que o adorem, todos têm acesso agora, todos passam a ter acesso à presença de Deus, da mesma forma que no jardim do Éden, lógico que agora por fé e não por vista, mas assim como no Éden o Adão e Eva tinham contato com Deus, agora nós também temos através de Jesus. Aquele que se abre para essa possibilidade de desenvolver um relacionamento com Deus dessa forma, com o Pai dessa forma, ele naturalmente, uma hora ou outra, ele vai parar e vai dizer assim: ó, mas que loucura! Como que Deus fez isso? Pega as pessoas que você talvez conheceu há 20 anos atrás, olha você, talvez você mesmo que está aqui, olha você há 20 anos atrás, irmão, 10 anos atrás, 15 anos atrás talvez, olha para você como era a sua vida, e olha para a sua vida agora, e diga para mim que Deus não é aquele que às vezes nós temos que olhar para ele e dizer assim: uau, mas como? Lógico, você viveu todo o processo, mas alguém que talvez tenha te conhecido há 10, 20 anos atrás e nunca mais ouviu falar de você, se te encontrasse hoje, o que ele falaria? Mesmo se não conhecesse igreja ou Deus ou coisa nenhuma, naturalmente diria assim: o quê?
você não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Quando nós nos abrimos, quando nós permitimos, porque nós temos que permitir, nós temos que querer isso. Quando a gente quer, permite, deseja viver uma comunhão, um relacionamento com Deus mais perto, mais próximo, se abrir para isso, naturalmente, de vez em quando, você vai se deparar com uma situação assim, igual os discípulos estavam. Mas que Deus é esse que faz essas coisas? Que Jesus é esse que faz isso? Quem é esse, meu Deus? Quem é esse que é capaz de fazer isso com essa pessoa? Quem é esse que tem a capacidade de fazer isso? Por exemplo, o Bernardo, o menino aquele que ressuscitou aqui com a gente. Lógico, a gente conta o testemunho, a gente conta a história. Mas vocês não estavam lá na UTI. Vocês não estavam lá na ala vermelha. Vocês não estavam lá. Vocês não estavam lá na ala vermelha para ver a criança sem respirar, com água saindo, como diz aquela enfermeira, com água saindo pelos ouvidos, toda inchada. Você não estava lá, você não viu. É lógico que a gente conta com bênção, com milagre. Agora, me diz para mim a pessoa que estava lá, a pessoa que viu. A pessoa que viu a maquininha com o risco zerado. A pessoa que viu a criança morta e viu ela voltar à vida. Aquele que está próximo das coisas que Deus faz, ele naturalmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer a pergunta que os discípulos fizeram: que loucura, quem é esse? Que Deus é esse que é capaz de fazer isso? E a resposta que nós vamos responder, talvez alguns domingos, eu não sei, Deus o sabe. Mas hoje a primeira resposta está exatamente aqui no texto que eu li. Esse texto fala da genealogia, da árvore genealógica de Jesus, desde Adão, lá do início até o final. Até o final, desde a origem lá, ó. Abraão, desde Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E desde Abraão ele vem traçando a árvore genealógica de quem, irmão? De quem? De mim? De quem? De um presidente? De um, sei lá, de um imperador? Não, de Jesus Cristo de Nazaré. A árvore dele, a raiz, a família da onde ele viria. Se sabia que haveria de vir um Salvador. Se sabia que esse Salvador seria o centro de muita coisa. Se sabia que esse Salvador era esperado, desejado, profetizado. Se sabia, todo mundo sabia que havia de vir um Salvador. E esse Salvador, ele vem através de uma árvore genealógica. Lá vem, tudo certo, irmão. Tudo certo, Abraão, Isaac, Jacó, né, o Jacó, o Isaac, ali o Jacó faz alguma coisinha errada ou outra, mas era Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. E aí vem a genealogia, Isaac, vem. Então, chega ali no 3, no Judá, e diz: Judá gerou de Tamar a Pérez. Você não pegou, talvez porque você não saiba quem é Judá e quem é Tamar. Judá era sogro da Tamar. Na genealogia de Jesus, a gente esbarra nisso aqui na arrancada, irmão. Olha, e ele ainda faz questão de mostrar a mulher, que nos outros casos não tem. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe, ele faz questão de mostrar. Deus é demais, irmão. Ele faz questão de mostrar. Ele podia seguir, rapaz. Ele podia seguir aqui. Judá gerou Pérez e Zerá, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Não, ele pausa e diz assim, ó. Ele pausa no meio e fala: Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. O Judá, ele tinha um filho, e a Tamar casou com esse filho. Esse filho morreu. Então, naturalmente, conforme a doutrina, conforme a cultura, a mulher do mais velho, quando o mais velho morria, era dada ao mais novo, e assim sucessivamente. E assim morreu um filho, morreu o outro, e o terceiro era muito novo, muito novinho. Então o que ele fala para Tamar? Tamar, vai para casa, minha filha. Vai para casa, fica com a tua família lá. Quando ele crescer, eu te chamo para te fazer o que é justo, para te dar o marido. Porque senão, ela ficava num caso de adultério, essa mulher. Então eu vou trazer, quando ele crescer eu te chamo. Cresceu o menino. E aí o que Judá fez? Não chamou ela, porque ele ficou com medo que ela era amaldiçoada, porque morria os maridos.
Então ele não traz ela para o filho mais novo. Ela fica numa condição, ela esperou por ele, presta atenção, ela esperou por aquilo. Ele cresceu e o Judá não deu o filho para ela. O que ela faz? Em uma festa onde eles tinham que viajar, ela se disfarça de prostituta. Se deita com o sogro. E nasce, então, Pérez e Zerá. Pérez e Zerá. Judá gerou de Tamar, sua nora. Olha que loucura isso, irmão. Um cenário, é a raiz de Jesus. Esse cenário você não esperaria nada dele. Esse cenário destruidor. Depois eu não tenho tempo de ler toda a história, senão a gente vai a noite toda. Mas vai para casa, você que não sabia disso, e pesquisa essa história, você vai perceber o quanto ela é apavorante, essa história. Cheio de engano, cheio de mentira, cheio de injustiça. Ao ponto de a mulher, então, ter um filho do sogro, quando na verdade era prometido outro filho. Olha que escândalo. Deus não só arrancou desse cenário destruidor alguém que fez parte da raiz de Jesus, como mostrou para todo mundo ver. Fez todo mundo saber que na raiz de Jesus havia uma situação como essa, um cenário onde ninguém daria nada. Agora olha que interessante, no cenário que ninguém está dando nada, no cenário que todo mundo está falando mal, no cenário que não tem como, gente, combina comigo, vamos combinar, não tem como, cara, não tem como sair alguma coisa boa desse cenário. Mas dentro deste cenário, Deus estava trabalhando. Como? Não sei, mas estava. Ah, pastor, mas é um acidente de percurso? É? Tudo bem. 1 e 5 então. 1 e 3, 1 e 5. Olha lá, 1 e 4, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Cuja mãe, de novo, poderia seguir falando dos homens, não, mas ele fala, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? A meretriz, a prostituta da muralha de Jericó. A prostituta da muralha de Jericó que recebeu os espias e botou os espias para dentro. Alguém que era desprezada, alguém que dela não se esperava nada, e alguém que estava num cenário de derrota, de destruição. Mas mesmo num cenário de derrota, de destruição, uma mulher falida, destruída, derrotada, uma mulher que para poder alimentar a sua casa, a sua família, tinha que vender o seu corpo numa muralha. Deus estava lá trabalhando na vida dela. Ela continuou daquele jeito? Certamente não. Tamar continuou com a vida destruída? Certamente não. Deus corrigiu o caminho, o processo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que Deus não trabalha a partir das nossas perspectivas de normalidade, de entendimento de que agora é possível que Ele trabalhe. Não, Ele está trabalhando o tempo todo, irmão. Deus não está preso nas nossas óticas de coisas bonitas para estar trabalhando. Deus não espera o cenário ficar favorável para Ele então colocar a mão para trabalhar. Deus não espera que fique bonito, não. Ele vai lá dentro do mais profundo abismo, na maior desgraça que tiver, e mesmo que você não perceba, Ele está trabalhando lá dentro. E mais cedo ou mais tarde você vai perceber que Ele estava lá trabalhando mesmo nos cenários que você acha que Ele jamais entraria. Falei de Tamar, falei de Raabe. Ah, pastor, mas são apenas duas. Não, no 5 também tem Ruth. Olha lá, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E ele segue, ó, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão. É interessante que ele destaca apenas quando são cenários que para nós era impossível que alguém dessa estirpe estivesse na raiz de Jesus, mas está lá e ninguém pode tirar. Porque nos cenários de maior desastre e destruição, Deus estava trabalhando lá. Deus trabalha, irmão. Ah, pastor, mas o cenário é terrível. Deus está trabalhando. Deus não se resume a trabalhar no meio de nós, muito pelo contrário, a maioria de vocês que estão aqui, que não estavam há muito tempo atrás, antes de vocês estarem aqui, Deus já estava trabalhando.
Muito mais fé deve ter nós em relação a quem não está, do que quem não está tem que ter fé para ser, para se tornar. Entendeu ou não? Deixa Deus ministrar o seu coração. Muito mais fé deve ter nós que já estamos, para crer que quem não está, mesmo não estando, já é. Pegou ou não? Do que quem não está tem que ter fé para se tornar. Então as pessoas que você convive nos cenários piores que cercam a sua vida, você que tem que ter fé o suficiente para crer que aquele ser humano, mesmo que o cenário dele seja o pior, ele já é irmão. Ele só não sabe, mas Deus já está trabalhando lá. Você tem que ter fé para, mesmo que no cenário, o pior cenário da sua vida pode ser agora, mas você tem que ter fé o suficiente que nesse cenário, onde você olha no espelho e você nem coragem tem de falar com Deus e orar, você tem que crer que Deus está trabalhando nesse cenário, porque Ele trabalha dessa forma. Está aqui Ruth, a história de Ruth é sensacional. A história de Ruth é maravilhosa. A palavra fala que Elimeleque, um homem de Deus, um homem de família, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, entra numa crise em Jerusalém, em Israel, e eles resolvem então ir embora para Moabe. Moabe era uma terra idólatra. Era uma terra onde não se devia ir, uma terra ruim, e eles decidem ir. Mas agora deixa eu falar uma coisa para você. Elimeleque errou, não era para ir, foi um erro. E eu quero dizer para você também que o fato de Deus trabalhar no caos das nossas existências, o fato de Deus trabalhar nos piores cenários, não quer dizer que nós não colheremos o fruto do que fizemos. O errado é colhido, sim, mesmo que Deus trabalhe. Elimeleque errou, não era para ir. E o fruto do erro dele foi que ele morreu e os 2 filhos também. Ficou Noemi e as duas noras, todas viúvas, a Noemi e a Orfa. Aliás, Ruth e Orfa. Noemi decide então, já que estava viúva, com as 2 mulheres viúvas, decide liberar as mulheres e voltar para Israel para tentar a sorte. E quando ela está voltando, ela diz para as 2, para Ruth e para Orfa: vai embora, fica aí com as famílias de vocês, eu estou indo para o incerto. A Orfa diz assim: beleza, eu vou. No início ela até pensou aí, mas no meio do caminho ela decidiu voltar para a família dela. Mas a Ruth não, a Ruth falou para ela aquela célebre frase que ela diz assim: não, onde tu fores eu irei, onde repousares repousarei, o teu Deus será meu Deus. É o que Ruth fala para Noemi. E ela volta então, uma moabita, ela se tornou, está aqui ela, olha o nome dela, Ruth, irmão, está aqui, ó. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth casa com Boaz. Ruth era uma moabita. Moabita é gente desprezada, é gente desprezível, é gente que não merece nem sentar na roda de conversa de um judeu. Não, ela não só sentou na roda de conversa de um judeu, mas ela casou com um e se tornou geração da raiz de Jesus, irmão. Porque Deus quis, Deus estava trabalhando, mesmo quando num cenário negativo, onde os homens todos morreram por causa de um erro, foi colhido o pecado, mas o erro foi colhido, mas Deus estava trabalhando, porque Deus trabalha impressionantemente. Esse Deus, quem é esse Deus? É um Deus que trabalha. E para acabar, para encerrar, eu quero falar lá no 1:6. Eu ia lá até o 10, mas eu não vou, porque eu estou percebendo que vocês estão cansados, comemoraram muito, parece que aconteceu alguma coisa boa lá pro lado dos navegantes. Então, lê aí. E Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão. Desculpa aí o resto do pessoal aí, vocês estão bem também? Vocês estão bem também, amém, glória a Deus. E Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Eu já contei essa história de Urias, vocês lembram da história de Urias, não? A palavra diz que o rei Davi estava no palácio, feliz Davizão, reizão, bonitão. O povo todo na guerra, os homens tudo na guerra, sofrendo, morrendo, sendo cortado vivo na guerra. Davi, o bonitão, no palácio, feliz da vida. Davi parecia ser meio metódico, né? É um rei já meio velho, preguiçoso. Ele é todo cheio de mania, né? Então dá a entender que Davi sempre saía na mesma hora para dar uma volta no palácio. País todo, cidade toda, país todo não tem homem, está tudo na guerra. Batseba dá uma olhada no rei, porque todo mundo culpa Davi, mas Batseba também vai ser vergonha.
Batseba olha o rei andando lá toda hora, mesmo dia, mesmo local, igual o programa do Chaves. E ela vai lá e começa a tomar banho nua para o rei ver quando passasse. Aí o rei olha para ela, deseja ela e possui ela. Mas ela era a mulher de Urias. Ela engravida, o rei fica apavorado. A mulher engravidou, e agora o que eu vou fazer? Chama Urias, manda Urias vir. Quando Urias vem de volta da guerra, o rei recebe Urias no palácio e deve ter dito assim: ô Urias, tu é bom, hein, Urias? É um soldadão, Urias. Teu trabalho é tão bom que eu resolvi te dar um descanso. Fica um tempo na tua casa com a tua mulher, no teu conforto, porque tu é bom, Urias. Urias olha para o rei, isso eu confesso para vocês, que isso me motiva, a atitude de Urias. Urias olha para o rei assim e fala: o quê? Os meus irmãos no campo de batalha morrendo, eu dormindo, descansando na minha casa no conforto? Jamais, jamais, meus irmãos na guerra morrendo e eu descansando? Jamais. E Urias fica na porta do palácio, irmão, não vai para casa, fica na porta do palácio dormindo no chão. E aí o rei diz: não, o que eu vou fazer com esse homem, rapaz? É sempre assim, né, irmão? É sempre assim, né? Depois de coisa feita, ai, que eu vou fazer, meu Deus do céu, vou ter que resolver. Irmão, pensa antes. Então, Urias não vai. O rei não sabe o que fazer, a mulher está grávida, ele está com B.O. para resolver. Ele escreve uma carta mandando que Urias fosse colocado na frente da batalha para morrer. Porque aí assim, morria, não tinha testemunha, não tinha ninguém, estava tudo certo. Então ele manda a carta através de quem? Através do Urias. Urias pega a carta de sentença de morte dele mesmo e leva lá para a fronte de batalha. E na carta está escrita: bota Urias na frente de batalha para que ele morra logo. O Davi diz isso e Urias realmente de fato morre. Urias morre, fica Batseba sozinha. Veio o profeta, para não deixar você sem a conclusão dessa história, mas veio o profeta de Deus, e o profeta vem e chama o rei Davi e fala: ei Davi, tem acontecido uma coisa, rei, aqui no reino. E o Davi fala: o que foi que houve aqui no reino? Ele diz assim: um homem tinha muitas ovelhas, e o outro da frente tinha apenas uma. E ao receber um viajante, um visitante, o que tinha muitas ovelhas, ele foi lá e matou a única ovelha daquele que só tinha uma. O Davi, hipócrita, do jeito que todo religioso preguiçoso ele levanta e diz assim: quem é esse homem que agora vamos matar ele agora? Onde se viu, rapaz? Matar a ovelhinha do outro, rapaz. Aí o profeta olha para o Davi e diz assim: foi tu. Tu é esse homem. Aleluia, irmão. Davi cai em si, se arrepende. Deus estava trabalhando. Porque a mulher de Urias está aqui. Não só está aqui, como Deus fez questão de deixar claríssimo. 1:6. E Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Que loucura isso, irmão. Fala para mim se tem possibilidade, Wesley, de Deus trabalhar nesse cenário, irmão. Fala para mim se tem como Deus trabalhar nisso. Tem como, sabe por quê? Porque está escrito. Mas se te contasse sem texto, você não acreditaria. Porque é um cenário impossível que você olhe para isso e diga: como que Deus vai estar trabalhando nisso? Pois bem, Ele trabalha. Ele trabalha. A consequência fica. A palavra diz que a espada nunca saiu da família de Davi. Era irmão matando irmão, era uma bagunça. Ele colheu o preço do pecado dele. Mas Deus, de uma forma que nós não sabemos como, Deus estava trabalhando no meio dessa loucura toda. E não só trabalhou, como deixou aqui na genealogia para todos nós sabermos que Ele estava trabalhando. Ou você acha que a geração que chegou até Jesus foi uma coisa à toa? Ou vocês acham que Deus jogou para cima? Vão nascendo um depois do outro, aí daqui a pouco eu faço Jesus nascer. Não, Ele estava trabalhando de alguma forma. Ele olha para o caos, para a bagunça da vida das pessoas. Ele olha para a loucura da tua vida. Ele olha para os teus piores momentos, mesmo sem você pensar nele. Ou você vai dizer para mim que um homem, ao possuir uma prostituta, que é a sua nora, está pensando em alguma coisa de Deus, irmão? Ou você vai dizer para mim que um homem manipulando ou mancomunando uma traição com uma mulher para matar também o seu marido, você acha que ele está pensando em Deus? Não, ele está nem aí para Deus. Mas Deus
está no controle de tudo. Então Ele está olhando. Olha que nojo. Olha que nojo. Eu vou arrancar daqui para ver, para vocês saberem que eu tenho poder. Eu arranco daqui e faço uma coisa nova. Eu trabalho onde vocês acham que eu não posso trabalhar. Eu trabalho onde vocês pensam que eu não posso trabalhar. Eu estou lá trabalhando. Deus trabalha o tempo todo. Se você está aqui hoje, não importa a condição da sua vida, não importa a condição da sua existência, Deus trabalha, Deus está trabalhando. Você não enxerga, lógico que você não enxerga, porque o cenário às vezes é só de destruição e de derrota. O cenário pode ser esse, pior dos cenários, o pior dos cenários, mas Deus está trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus sabe de tudo, conhece tudo, vê tudo, faz tudo. Cuidado, isso não dá legalidade para você fazer um monte de burrada, porque você vai colher as consequências. Todos eles colheram as consequências dos erros. Todos eles colheram consequência dos erros que cometeram. Que você precisa saber, quem é esse? Que pergunta maravilhosa, quem é esse, hein, irmão? Quem é esse? Esse é aquele que tem o poder de entrar na pior sujeira do mundo e da sujeira do mundo fazer alguma coisa nova e boa para a glória dele. Ele pode. Você não pode, mas ele pode. Você não enxerga, mas ele enxerga. Você não entende, mas ele entende. Até porque, aleluia, até porque as coisas de Deus são muito mais altas do que a nossa. Nós enxergamos aqui, ele enxerga lá. Nós dizemos não, ele diz sim. Nós achamos que é impossível, ele fala que é possível. Sabe por quê? Porque ele é Deus, irmão. Deus. Ele faz coisas absurdas que não cabem na nossa consciência. Não cabem. Deixa eu falar para você. Deixa eu dizer para você, por favor, em nome de Jesus, para a gente encerrar. Vocês precisam entender que nós não estamos lidando com qualquer tipo de santo, de Deus qualquer, de ídolo ou outro qualquer, não. Nós estamos vivendo e servindo ao Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas que existem, e além dele não há outro Deus, é o nosso Deus. Então a pergunta essa é legítima, a pergunta: quem é esse, irmão? A pergunta que a gente tem que viver na nossa vida de vez em quando. E se você não faz essa pergunta, é porque você está longe dele. Se você está perto dele, você vai começar a olhar: meu, como isso? Olha para isso que eu acabei de pregar, irmão. Que bagunça na nossa cabeça. Como, Zé? Como? As pessoas se assustam às vezes com as suas condições. As pessoas se assustam com a condição dos outros. Mas deixa eu falar para você, por favor, Deus está trabalhando. Não é por sentimento, não é por vista e nem por coisa nenhuma. É só uma convicção em fé, só uma. É uma convicção em fé. Deus está trabalhando. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Quero orar por você. Pastor, como explica, pastor? Aí é que está, não se explica. Só se vive. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Não, pastor, mas assim, deixa eu te falar. Eu estou trancado num quarto. Você pega, recorta essa parte aí, manda para alguém. Não, pastor, é que tu não está entendendo. Eu estou trancado num quarto. Eu não tenho vontade mais de viver. Eu não tenho vontade de tomar banho mais, eu não tenho vontade de trabalhar, eu só penso em tristeza, angústia, sofrimento, eu estou sofrendo demais. Não tem Deus no meu quarto, eu só ouço o diabo. Eu não ouço Deus, não tem Deus nisso aqui, pastor, não pode. Então, você não vai enxergar, você não vai ver, mas você só vai saber de uma coisa: Deus está trabalhando. Então aí no seu quarto fechado, trancado, sem querer ver ninguém, sem querer falar com ninguém, com vontade de morrer, pensou já em 10.000 formas de tirar a sua própria vida, só não tirou ainda porque não tem coragem, e ainda por cima se culpa por não ser corajoso de conseguir tirar a sua própria vida. E você está aí trancado nessa situação, e você está dizendo: não, Deus não está nisso tudo. Deixa eu falar para você: você não sente, não vê, não sabe, não explica, não tem como dizer, só tem uma convicção em fé, só uma: Deus está trabalhando, está trabalhando. Deus está trabalhando. Logo, logo você estará fora do quarto. Logo, logo você estará bem, querendo viver cheio de vida, olhando para mim ou para alguém da sua família, dizendo assim: eu não acredito, eu estava lá. Você acha que Deus começou a trabalhar depois que você tomou uma decisão? Não, Ele está trabalhando agora, mesmo quando o cenário todo é negativo. Eu não vejo, não importa.
Eu não sinto, não importa. Não, pastor, não. Não, pastor, não. Me desculpa, pastor. Não. Pode ser em todos os cenários. O meu, isso aqui. Tu quer dizer, pastor, que Deus está trabalhando nisso aqui? É, Deus está trabalhando nisso aqui. Como? Assim, igual foi aqui. Igual eu acabei de ler. O sogro com a nora, a prostituta da muralha, a mulher de Urias, a moabita. Tem como? Tem como? Não tem como. Não tem como. Mas Deus trabalhou, trouxe para cá, evidenciou e disse: ó, vocês não conseguem entender, mas eu estava trabalhando. Eu coloquei aqui, ó, tá aqui para vocês verem. Ainda fiz destacar para vocês saberem que eu trabalho onde vocês acham que eu não posso trabalhar. Por acaso, aleluia, há algo impossível para o nosso Deus, irmão. Por favor, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu sinto a voz de Deus, o fluir de Deus, dizendo para pessoas aqui que estão em situação difícil, terrível, fechada, de total caos. Eu ouço a voz de Deus assim: eu estou trabalhando, 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 eu estou trabalhando. Eu não vejo, eu estou trabalhando. Eu ouço a voz de Deus como som de muitas águas, dizendo: eu estou trabalhando. Fecha os olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero que você venha à frente, as pessoas que estão justamente numa situação como essa. Pastor, a minha situação, eu não vejo que Deus é ruim. Eu sinto muitas coisas ruins. Eu me sinto mal, eu me sinto muito triste. Eu estou vivendo angustiada. Eu não vejo situação nenhuma. Pastor, eu não estou sentindo, nem vendo, nem percebendo Deus. Se você está assim, vença a timidez e a vergonha e vem à frente. O louvor vai cantar. Enquanto o louvor canta, vai ser o tempo de você tomar coragem e vir aqui à frente e orar comigo. Depois eu vou orar com você. Eu tenho certeza que você sairá daqui com uma convicção de que o nosso Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Amém. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, do praia, da saída, do teu riso, do teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Nosso Deus está trabalhando.
uma coisa me chamando lá pra live, lá pro YouTube. Tem pessoas assim aí. Não, Deus não está aí, né? A sensação é que Deus não está nisso aí. Mas você não precisa sentir, saber nada. É só ter a clareza, a consciência. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mais pastor, mais nada. Deus está trabalhando. Mas pastor, a doença, minha mãe, o meu pai, minha família, o emprego, não interessa. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas que estão carregando dentro de si, Senhor, dores talvez incalculáveis. Eles carregam, Senhor, pensamentos que ninguém sabe. Eles choram lágrimas que ninguém conhece. Eles se sentem trancados em lugares, Senhor, que parece não ter socorro nenhum aonde estão. Estão procurando saída o tempo todo e não encontram. Tem medo do quarto, tem medo da noite, da cama, do silêncio, porque no silêncio vem à tona as dores da vida que eles estão vivendo. Talvez, Senhor, como essas pessoas que eu acabei de citar da Tua palavra, mas mesmo assim, Senhor, mesmo sendo situações tão difíceis, o Senhor estava lá trabalhando. Então, Deus, em nome de Jesus, hoje eu te peço que sobre a vida dos Teus filhos, a partir de hoje, traz para eles uma certeza de que não importa a situação, não importa o quadro, não importa a dor, não importa a solidão, o Senhor está trabalhando, certeza, uma convicção, Senhor, traz sobre eles hoje. Espírito Santo de Deus, traz sobre nós hoje uma convicção de que o Senhor está trabalhando. Vai ser alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. O nosso Deus não dorme, Ele é poderoso, Ele faz. Oh, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe tudo, Ele trabalha, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu vou orar e vou encerrar. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero que você lembre de alguém que para você é um quadro impossível. Pastor, todo mundo pode se converter, mas aquela pessoa não. Pensa nela agora. Pensa agora. Sua família, sua rua, seus amigos, seus conhecidos. Lembra deles agora. Não, pastor, Deus não está trabalhando lá. Deus está trabalhando lá. Comece a ter essa certeza agora. Comece a criar dentro de você essa certeza. Enxerga, está enxergando, está vendo? Enxerga alguém, lembra de alguém. Se não tem ninguém, lembre de você mesmo. Olhe para você, olhe para a sua situação, olhe para o quadro da sua vida, olhe para o quadro de alguém. E agora comece a criar essa convicção. Comece a criar essa convicção dentro de você. Comece a dizer: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Comece a falar. Comece a criar essa convicção dentro de você. Só dói, mas Deus está trabalhando. É impossível, mas Deus está trabalhando. É impossível, mas Deus está trabalhando. Lembre deles, lembre delas. Lembre de situações. Lembre de situações, de casos. Lembre de pessoas, de nomes. Fale o nome. Fale o nome dela, fale o nome dele. Deus, o Senhor está trabalhando no fulano. O Senhor está trabalhando no ciclano. Fale o nome dele. Fale o nome dela. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Fale da sua família. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. É impossível, mas o Senhor está trabalhando. O nosso Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite.